A chuva começou como qualquer outra, silenciosa, constante, daquelas que fazem a gente buscar um cobertor e um café quente. Dona Lourdes, sentada na pequena varanda de sua casa simples na encosta do bairro Santa Esperança, em Petrópolis, olhava o céu cinzento, como quem já sabia que aquela água não viria só para molhar plantas. Aos 72 anos, com o rosto marcado por rugas de saudade e luta, ela tinha um pressentimento que não sabia explicar. Dentro da casa, o neto Daniel, de apenas 8 anos, brincava com 2 carrinhos velhos no chão de cimento. A mãe dele, filha de Lourdes, havia falecido há 4 anos e o pai desaparecido há muito mais. Desde então, ela cuidava do menino como um milagre que a vida ainda lhe permitia proteger. Naquela noite, o barulho da chuva aumentou. O que era apenas garoa se transformou em tempestade. O vento ganhava força, os trovões rasgavam o céu e as ruas do bairro, mal asfaltadas e esquecidas, começavam a se transformar em rios turvos. Lourdes não dormiu. Ficou à beira da cama, escutando cada som como se fosse um aviso. Por volta das 2 da manhã, um estrondo fez o chão tremer. Era a encosta ao lado cedendo, levando terra, árvore e concreto junto. O barulho que se seguiu foi indescritível. A água invadiu a casa como um bicho furioso, quebrando portas, carregando móveis, rasgando fotos antigas, destruindo tudo. Ela só teve tempo de pegar Daniel no colo e correr. Com a água já na cintura, lutou contra a correnteza, gritando por socorro enquanto o menino chorava sem entender. Os vizinhos do alto da rua ajudaram a puxá-los. Quando olhou para trás, sua casa já estava pela metade, afundada, a fuar por um rio que não existia horas antes. Lourdes caiu de joelhos na lama, os olhos arregalados, o peito ofegante. Ela não chorava ainda. O choque era maior que qualquer emoção. Nos dias seguintes, o que restou foi o vazio. A prefeitura colocou algumas famílias em um ginásio, onde colchões finos e cobertores úmidos mal protegiam do frio. Lourdes dividia um canto com Daniel e mais 3 senhoras. A comida era escassa, o cheiro de mofo era constante e a esperança era um fio cada vez mais tênue. Ela havia perdido tudo: sua casa, suas fotos, suas roupas, sua história. Mas o que doía mais não era a perda material. Era o medo de não conseguir dar ao neto uma vida digna. O menino adoecia fácil e já tossia há dias. Enquanto isso, nos noticiários, as imagens das enchentes chocavam o país. Helicópteros sobrevoavam áreas devastadas, repórteres choravam ao relatar tragédias, voluntários tentavam fazer o que podiam. E entre tantos nomes, rostos e histórias, a de Lourdes parecia só mais uma. Só que o destino às vezes escolhe histórias específicas para mudar outras vidas. E o que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. Longe dali, em Brasília, Jair Bolsonaro assistia às cenas pela televisão. Não como político, mas como alguém que já havia cruzado o Brasil, que conhecia de perto essas famílias, que tinha memórias do interior e das dores do povo. Não fez discursos, não convocou câmeras. Apenas pediu um nome ao seu assessor. Alguém que tenha perdido tudo. Uma senhora, se possível, uma avó. O pedido soou estranho, mas foi atendido. Um voluntário da região, amigo antigo de militares locais, enviou uma lista. Entre os nomes, um em especial chamou a atenção. Lourdes Ferreira dos Santos, 72 anos, perdeu a casa, cuida do neto. Está abrigada no ginásio municipal da Zona Leste. Bolsonaro não explicou o motivo, apenas pediu discrição. E no dia seguinte, pela manhã, um carro preto sem identificação saiu de Brasília em direção ao Rio de Janeiro. No banco de trás, com semblante sério e olhos fixos na estrada, ele não sabia exatamente o que faria quando chegasse. Só sabia que precisava ir. E isso era tudo. O ginásio amanheceu com o som abafado da chuva que insistia em cair. Dona Lourdes acordou com o barulho das goteiras e a tosse do pequeno Daniel, que dormia encolhido ao seu lado com os pés frios. Ela levantou devagar, sentindo o corpo doído pelo chão duro e pela idade. Pegou uma manta emprestada e cobriu o menino com cuidado, enquanto olhava ao redor o desalento generalizado. Mães tentando distrair os filhos com histórias inventadas, homens sentados em silêncio, encarando nada,
Senhoras como ela que rezavam baixo sem saber mais o que pedir. Um voluntário apareceu com uma caixa de pães e um bule de café ralo. Lourdes agradeceu com um sorriso cansado, pegou 2 pães e serviu o neto. O menino perguntou se já podia voltar para casa. Ela engoliu seco, acariciou os cabelos dele e disse que logo teriam um novo lar. Mentira piedosa. A casa não existia mais e a ajuda do governo ainda não tinha chegado. Os formulários eram muitos, as respostas eram poucas e a espera era infinita. Foi no fim da manhã que tudo começou a mudar. Sem alarde, um carro escuro estacionou do lado de fora do ginásio. Ninguém reconheceu de imediato o homem de cabelo grisalho, calça jeans surrada e camisa de manga dobrada. Ele desceu, ajeitou a gola, respirou fundo e entrou com passos firmes, mas comedidos. Os seguranças não usavam farda, nem anunciaram sua chegada. Tudo foi discreto. Só quando ele se aproximou do centro do ginásio, um menino de uns 10 anos apontou e gritou: "Olha, é o Bolsonaro!" As cabeças se viraram com incredulidade. E então os olhares se cruzaram. O de Lourdes, cansado e cético, e o de Jair, atento e humano. Ele caminhou até ela, ignorando as câmeras dos celulares que começavam a surgir. Estendeu a mão. Se apresentou como se fosse um desconhecido. Dona Lourdes, confusa, apertou a mão com leveza e não soube o que dizer. Bolsonaro não se sentou nem discursou. Apenas perguntou: "Posso ouvir sua história?" E ela contou. Em detalhes. Com pausas longas, com lágrimas contidas, com a voz embargada e o coração exposto. Falou da casa construída com esforço, do neto órfão, da noite da enchente, do medo de perder o menino, do colchão úmido no chão do ginásio, da tosse que não passa, da sensação de ter sido esquecida. Ele escutou tudo sem interromper, apenas assentindo com os olhos marejados. Quando terminou, ela abaixou a cabeça e, pela primeira vez em dias, chorou de verdade. O choro de quem segura até onde dá, mas não consegue mais. Bolsonaro então se ajoelhou à sua frente, segurou suas mãos e disse, com voz baixa e firme: "A senhora não está sozinha. Eu vim aqui porque acredito que histórias como a sua precisam ser vistas. O Brasil precisa conhecer você, Dona Lourdes. E hoje eu vou fazer mais do que ouvir. Eu vou agir." Ninguém entendeu o que ele quis dizer exatamente. Mas no mesmo dia, após sair do ginásio, Bolsonaro desapareceu da mídia novamente. Não falou com repórteres, não deu coletiva, não postou nas redes. Mas atrás dos bastidores, telefonemas foram feitos, empresas contatadas, ajuda solicitada. E como nos tempos antigos, o favor trocado por favor começou a acontecer. Enquanto isso, Lourdes continuava no ginásio, sem saber que sua vida já estava sendo redesenhada. Naquela noite ela sonhou com um fogão aceso e cheiro de comida, com uma janela aberta e sol entrando, com Daniel correndo pela sala. Sonhou com o impossível e acordou sorrindo, pela primeira vez desde a enchente. 3 dias se passaram desde a visita de Bolsonaro ao ginásio. Dona Lourdes voltou à sua rotina dentro do abrigo. Acordar cedo, tentar lavar algumas roupas com a pouca água disponível, cuidar do neto e das outras senhoras mais debilitadas. Ela não falava muito sobre o que houve. Muitos nem acreditavam que aquilo realmente aconteceu. Alguns diziam que fora apenas encenação. Outros que ele não voltaria, que era tudo teatro de político. Lourdes, no entanto, guardava no peito uma semente de esperança, não grande, mas viva. Na manhã do 4º dia, o voluntário que sempre trazia os pães apareceu com um telefone celular nas mãos. Procurava por ela. Lourdes, desconfiada, foi até ele devagar. "É para a senhora, disseram que é urgente." Ela segurou o aparelho com mãos trêmulas.
Uma voz masculina surgiu do outro lado, formal, mas gentil. Era um assessor de um projeto social recém-lançado, vinculado a empresários voluntários. Explicou que Bolsonaro havia contado sua história sem expor seu nome e sensibilizado um grupo de pessoas a ajudá-la diretamente. A voz pediu que ela se preparasse para uma visita. Uma equipe chegará amanhã cedo. Temos algo para a senhora. Não podemos prometer muito, mas garantimos que sua vida não será mais a mesma. Dona Lourdes não soube o que responder. Agradeceu, apertando o aparelho contra o peito. Quando desligou, Daniel correu até ela, curioso. Ela sorriu, abraçou o menino e disse: talvez, só talvez, o nosso dia esteja chegando. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessavam as janelas quebradas do ginásio, um pequeno comboio parou diante da entrada. Eram 2 carros e um caminhão-baú. Homens de camisa azul desceram, organizados, sérios, e pediram para falar com Dona Lourdes. A multidão se aglomerou, curiosa. Ela saiu entre os colchões e cobertores estendidos com o neto pela mão. Um homem se apresentou como engenheiro civil, outro como psicólogo social. E então, a notícia veio. Uma casa havia sido construída especialmente para ela e Daniel, em um terreno cedido por uma empresa parceira. Pequena, mas nova. Simples, mas segura. Em menos de 72 horas. As pessoas ao redor se entreolhavam, algumas incrédulas, outras comovidas. Lourdes cobriu a boca com as mãos, sem conseguir dizer uma só palavra. O menino olhava para ela como se não compreendesse. O engenheiro então completou. E não foi só isso. O presidente Bolsonaro pediu que entregássemos pessoalmente algo para a senhora. Ele tirou do bolso uma carta, escrita à mão. Era simples, sem floreios. Dona Lourdes, eu não pude devolver tudo que a senhora perdeu, mas espero que esta nova casa seja o recomeço de dias melhores. Que o Brasil veja sua força e que o Daniel tenha, nesta nova porta, uma nova chance de sonhar. Com respeito, Jair Messias Bolsonaro. A carta foi lida em voz alta por uma das voluntárias, porque Lourdes não conseguia parar de chorar. As lágrimas vinham como um rio contido por tempo demais. Abraçada ao neto, caiu de joelhos. Não por desespero, mas por gratidão. O ginásio, que por tantos dias foi casa de tristeza, se encheu de aplausos. Não por política, mas por esperança. Porque mesmo que muitos ali ainda esperassem por ajuda, todos viram que algo podia mudar. Que alguém, por mais improvável que parecesse, podia estender a mão e transformar vidas. Enquanto a equipe ajudava a Dona Lourdes a recolher seus poucos pertences, Daniel correu até um dos homens e perguntou se a casa nova tinha uma janela que dava para o céu. O homem sorriu. Tem sim, garoto. Uma bem grande. E foi assim que, entre caixas e lágrimas, a esperança pegou carona no caminhão da mudança. O caminhão se afastava devagar pelas ruas ainda molhadas da cidade, enquanto Dona Lourdes se espremia entre as caixas no banco traseiro do carro. Ao lado dela, Daniel olhava pela janela com os olhos arregalados de curiosidade, sem piscar, como se cada casa destruída pelo caminho ainda guardasse a lembrança de um pesadelo recente. Mas ali, naquele momento, o silêncio entre avó e neto era de expectativa, de recomeço. O percurso levou cerca de 20 minutos até chegarem ao bairro periférico, onde novas moradias vinham sendo erguidas em lotes doados por um grupo de empresários. Mas a casa de Lourdes era especial. Erguida com urgência, decorada com doações, imóveis simples, cheirava a tinta fresca e promessa cumprida. Era pintada de branco, com janelas azuis, como a que Daniel descreveu no abrigo. Quando o carro parou e o portão se abriu, ela viu o impossível diante dos olhos. Era pequena, sim, mas charmosa. Um quarto, uma cozinha americana, um banheiro e uma sala. Um jardim ainda em construção, mas ali, ao fundo da casa, uma janela grande, de madeira clara, dava diretamente para o céu. Não havia muro tampando a visão, nem prédios em volta. Só o céu, aberto e limpo,
como se alguém o tivesse colocado ali de propósito. Daniel correu para dentro. Vó, vó, tem mesmo a janela. Ela é de verdade, gritava. Lourdes caminhou devagar, os olhos marejando. Quando passou pela porta da frente e tocou a parede da cozinha, quase não acreditava. Era tudo real. Uma geladeira nova, um fogão a gás, cadeiras com almofadas, uma mesa posta com um bilhete sobre o prato principal. Aqui começa um novo capítulo. Força, fé e futuro. Jair Bolsonaro. Ela se sentou, levou a mão ao peito e fechou os olhos. Por segundos longos, não falou. Apenas respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, o ar entrava leve. Pela primeira vez em meses, sentia que ainda havia espaço no mundo para recomeços, mesmo para quem já viveu tanto. Na mesma tarde, enquanto descarregavam o resto das doações, um carro escuro se aproximou discretamente. O motorista saiu, olhou para a equipe e apenas disse: "Tem algo no porta-malas." Quando abriram, viram cestas básicas, cobertores, material escolar e, para surpresa de Daniel, uma bicicleta azul com rodinhas e capacete. A criança correu e abraçou a bicicleta como se fosse um tesouro. "Foi ele?" perguntou. O voluntário assentiu com a cabeça, sem dar nomes. Mas Daniel já sabia, e gritou, olhando para o céu: "Obrigado, Bolsonaro!" A casa foi sendo montada com o calor de vizinhos curiosos que ajudavam, traziam panelas, frutas, roupas. Dona Lourdes, mesmo exausta, se recusava a parar. Lavava, arrumava, acolhia. A alegria dela era contagiante. Em pouco tempo, o bairro soube da história. E a história da senhora da enchente virou símbolo do que o país poderia ser quando alguém ousava se importar. Naquela noite, já deitada pela primeira vez numa cama só sua, Lourdes olhou para o teto e chorou. Não de dor, mas de alívio, de gratidão, de renascimento. E enquanto as lágrimas escorriam, Daniel entrou no quarto, de pijama, abraçou a avó e sussurrou: "Agora eu não tenho mais medo, vó. A gente tem casa, a gente tem janela e a gente tem ele." Ela sorriu, segurando firme a pequena mão do menino. "É, meu filho. Tem gente que aparece na vida da gente quando tudo parece perdido e muda tudo." Do lado de fora, o céu estrelado refletia no vidro da janela. Era a promessa silenciosa de que, apesar da tempestade, ainda havia espaço para milagres. Os dias seguintes foram de adaptação. A cada manhã, Dona Lourdes acordava antes do sol, acendia o fogão novo, passava o café e abria a janela que dava para o céu. Era o primeiro gesto do dia. Abrir aquela janela era como abrir o coração para o novo. Daniel corria com a bicicleta, fazia amizades, sorria como se a enchente fosse só uma memória em preto e branco, apagada por um pincel colorido. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria no Zegurum domingo de manhã. Era a missa das 9. Lourdes se arrumava para ir com Daniel à igreja do bairro. Quando saiu no portão, viu carros parados, vizinhos cochichando, celulares apontados. Um homem descia de um carro preto. Cabelos grisalhos, calça jeans, camisa social dobrada nos braços, sem seguranças por perto. Era Jair Bolsonaro. Pessoalmente. Ela ficou estática. Os olhos marejaram de novo, como se revivesse o dia da enchente em silêncio. Daniel segurou sua mão e disse baixinho: "É ele, vó." Ele veio. Bolsonaro caminhou até ela com um sorriso discreto, parou a poucos passos da varanda e disse: "Dona Lourdes, eu precisava ver essa janela com meus próprios olhos." Ela não respondeu de imediato. Estava em choque. A vizinhança já se reunia ao redor, filmando, murmurando, alguns até emocionados. Bolsonaro não fez discurso, não chamou imprensa. Apenas tirou um pequeno envelope do bolso e entregou a ela. "É uma escritura. Esta casa agora é sua, em definitivo. Não é promessa, é fato." Lourdes pegou o envelope com as mãos trêmulas. Olhou para ele e deixou escapar. "Mas por quê? Por que o senhor fez tudo isso?" E então, Bolsonaro olhou para Daniel, que brincava com a bicicleta ao fundo, voltou os olhos para ela e respondeu com um tom baixo, firme e sereno:
porque esse menino ainda acredita que é possível mudar o mundo. E eu não posso decepcionar quem ainda tem esperança. Dona Lourdes desabou em lágrimas. Ele a abraçou. Foi um abraço longo, verdadeiro, de gente que passou por coisas demais. Daniel correu até eles e Bolsonaro o abraçou também. Sem discursos, sem câmeras, sem plateia ensaiada. Era só gente comum, conectada pelo fio invisível da empatia. Depois de alguns minutos, Bolsonaro caminhou até o portão, acenou para os vizinhos e partiu. Sem comitiva, sem sirenes. Apenas com a certeza de que, naquela rua esquecida pela enchente, ele tinha feito mais do que reconstruir uma casa. Tinha reconstruído uma vida. Dona Lourdes segurava a escritura como se fosse um tesouro. E olhando para Daniel disse, "Você viu, meu filho? Até o homem mais importante do país pode ser só um coração grande quando ouve de verdade o sofrimento dos outros." Daniel sorriu. Ele ouviu, vó. Quando ninguém mais ouvia, ele escutou. Meses depois, uma reportagem de televisão passou por ali. Mostrou a casa, mostrou a janela, mostrou Dona Lourdes com Daniel plantando flores no jardim. Não mencionou política. Só contou a história de uma senhora que perdeu tudo, mas que ganhou de volta a fé na humanidade. E em letras pequenas na tela, o narrador finalizava: "Às vezes, o que muda a vida de alguém não é um grande discurso, mas um gesto inesperado, vindo de alguém que decidiu simplesmente ouvir." Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber de onde vem essa corrente de fé, esperança e humanidade. Até o próximo episódio.